com alegria que mais uma vez nós nos encontramos nesse dia para continuar o caminho que nós estamos fazendo de aproximação da Palavra de Deus. A Palavra que é Espírito e que é vida. Para manifestar a força do Espírito e para contribuir e participar da vida mesmo, da mesma maneira que participou da vida daquelas pessoas que nós estamos recordando da Bíblia Sagrada, é importante a leitura, a meditação, a disponibilidade a aprender, a abertura de coração e, sobretudo, a súplica ao Espírito Santo, para que Ele ilumine você que quer crescer mais em sabedoria e em graça diante de Deus, diante das outras pessoas. É importante que você peça essa luz e escolha um determinado momento, alguns minutos do seu dia, para a leitura de um pequeno texto, para a meditação. Para essa dimensão orante espiritual, nós aconselhamos sempre a leitura do Evangelho do dia que a liturgia da igreja propõe, ou de algum dos outros textos. Há poucos dias nós estávamos lendo os livros dos reis, conhecendo um pouco da história de Elias, e por esses dias estamos lendo alguns profetas. Ali também a gente pode apreender e aprender e colher riquezas para a nossa vida. Esses momentos de estudo que eu estou procurando disponibilizar e oferecer para você são momentos em que nós estamos passando de maneira muito simples, muito suave, muito tênue sobre a Palavra de Deus. Mas eu deixo sempre a grande parcela de contribuição para a sua parte, que é tomar a palavra nas mãos, que é fazer a leitura, que é pensar, imaginar a cena, identificar os personagens, tomar consciência dos acontecimentos e observar o resultado do encontro de cada um deles com Deus. Nós estamos começando a conhecer hoje um pouco do livro de Esther. Estamos ainda no bloco dos livros históricos e no último vídeo nosso nós vimos o livro de Tobias e o livro de Judite. O livro de Esther também faz parte do bloco dos livros históricos, e os próximos livros, que são os livros dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, também estão inseridos nesse bloco de livros históricos. Eu gostaria de salientar algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que essas narrativas de Tobias, Esther, elas correspondem ao tempo que os judeus ficaram na diáspora. Também depois nós vamos ver isso com o livro de Daniel, o tempo que os judeus ficaram exilados. Tobias estava entre os deportados israelitas na Assíria, no tempo de Salmanasar e Senaqueribe. Ele conta um pouco a história de como a família dele se situou na Assíria. Daniel fala sobre os deportados na Babilônia, sob Nabucodonosor e Baltazar. E Esther, na diáspora judaica na Pérsia, sob o imperador Xerxes, que no livro de Esther é chamado Assuero. Mas a gente vai acompanhar o estudo e nós sabemos que os historiadores identificaram com muita precisão que o mesmo Assuero, que é citado no livro de Esther, é o rei Xerxes. E o livro de Judite os fatos desenvolvidos no livro de Judite, é um pequeno livro, acontecem dentro da Judéia, dentro do território judaico. É interessante a gente notar que no final do livro de Tobias começa a aparecer a cidade de Jerusalém como um sonho glorioso e quase como uma força de testamento. Tobias deseja ao seu filho e aos seus descendentes que eles possam retornar a Jerusalém, e Jerusalém vai ver os filhos que regressam e as pessoas que vêm de todos os cantos da terra estão se dirigindo àquela cidade santa. Os três livros juntos, que são o livro de Tobias, o livro de Esther e o livro de Daniel, que vamos ver adiante, esses três livros, mais algumas informações, nos dão uma ideia geral de como era a vida dos judeus no tempo da diáspora. Nós queremos lembrar das coisas importantes. O livro de Tobias e o livro de Judite não existem nas Bíblias protestantes.
ou dos nossos irmãos reformados, porque também não foram acolhidos na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica. E o livro de Esther existe na Bíblia hebraica e nas Bíblias protestantes, com algumas partes, e eu vou explicar por que outras partes não estão presentes naquelas Bíblias. Então, os livros de Judite e de Tobias não estão presentes nas Bíblias da Reforma, dos irmãos reformados. Originalmente, o livro de Esther foi escrito em hebraico, onde o caráter religioso naqueles escritos hebraicos é um pouco velado. Depois ele foi enriquecido, nele foram acrescidos alguns textos em grego. E esses textos gregos evidenciam um pouco mais o caráter religioso do livro. O que aconteceu? A Igreja Católica aceitou a soma das duas traduções, da tradição hebraica, no livro de Esther, e do acréscimo grego. E a Igreja Católica aceitou esses dois textos como livros inspirados. Mas o protestantismo aceitou apenas a parte mais antiga, que é a parte escrita em hebraico. Esse foi um dos motivos porque o judaísmo não aceitou os livros escritos na diáspora, exatamente porque não estavam escritos em hebraico. Esse é um dos motivos. E os protestantes assumiram, tomaram para si os mesmos livros da Bíblia hebraica. Nas Bíblias católicas, você vai observar depois na sua Bíblia, é interessante você pegar para folhear, você vai perceber que o texto é um só. Se você olhar, parece que ele é inteiro, mas a numeração dos versículos é uma numeração que foi duplicada. O texto grego é o texto que está em itálico. E aí a gente vai ver lá, versículo 1a, 2a, 3a, estou dando só um exemplo. E depois adiante eu vou achar versículo 1, 2, 3, porque o texto em itálico, que é a parte grega, foi numerado concomitante ao texto que é a parte hebraica. E outra coisa, nas Bíblias que foram escritas, que foram constituídas para aprofundamento de estudo, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia mais de estudo, ou a Bíblia da Tebe, a tradução ecumênica da Bíblia, ou a Bíblia do Peregrino, os textos foram colocados em paralelo, da mesma maneira que São Jerônimo fez quando fez a tradução da Vulgata, colocou o texto grego e o hebraico um do lado do outro. Nas nossas Bíblias cotidianas, estou pensando na Bíblia de São Pastoral, na Bíblia da CNBB, na Bíblia Ave Maria, nessas Bíblias o texto foi escrito, e se a gente não observar essas duas coisas, a gente não percebe a diferenciação. Uma parte escrita em itálico e outra parte escrita de maneira normal em letra de fogo, vamos dizer assim. E também a numeração dos versículos. Aí o texto parece que é completamente inteiro. Os trechos em hebraico foram sendo colocados entre o texto da tradução. Os textos em grego, aliás, foram sendo colocados em trechos da tradução hebraica. E o texto parece um texto só. Mas, na verdade, eles são duas partes. Isso não é um problema para a igreja, e nem para nós que estamos lendo a Bíblia, porque nós cremos naquilo que a igreja acreditou, meditou e rezou. Esses textos são divinamente inspirados por Deus. Mesmo porque a parte grega, que não foi acolhida pelos protestantes e pela Bíblia hebraica, é a parte que evidencia mais a ação de Deus. É a parte que está em itálico nas nossas Bíblias. A tradução grega já existia nos anos de 114 até 78 a.C. Se a gente procurar lá no livro de Esther, no capítulo 10, versículo 31, está contando que aquela parte foi enviada ao Egito para atestar a importância da festa de Purim. Ali é chamado, a festa é chamada o dia de Mardoqueu, mas é a mesma festa. Como que para comprovar que aquela festa era original do povo hebreu, que ela era importante na história judaica, aquela parte grega foi levada ao Egito.
enquanto o texto hebraico é anterior a esse, no cerca de 160 a.C., já citava a festa do dia de Mardoqueu, celebrada pelos judeus da Palestina. Então, essa é uma coisa interessante. A parte hebraica é a mais antiga, no ano de 160, e a parte grega, em 114 a 78. Lembre-se da contagem dos anos diferenciada antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, 160 vem antes de 114, que vem antes de 78, até chegar ao ano zero, nasce Jesus e dali para frente começa a contagem como nós conhecemos hoje. Então, os relatos deste e dos outros livros das histórias dos exílios, das diásporas, mostram que existe mais ou menos de modo comum uma boa convivência entre os judeus e os estrangeiros, mesmo que sejam estrangeiros dominadores. Essa convivência, bem equilibrada, bem conjugada na vida, acontece de se desequilibrar de vez em quando, porque na medida que começa algum tipo de perseguição com relação aos judeus. Mas para a gente perceber, nesses livros de Tobias e Esther, a gente vai encontrar judeus assumindo postos de relevo, lugares de consideração nas cortes dos dominadores. Tobit, por exemplo, que era o pai de Tobias, se tornou provedor de Salmanasar. Daniel foi muito considerado no Império de Nabucodonosor pela sua sabedoria. Esther foi escolhida entre todas as concubinas e chamada de imperatriz, de rainha. Ela assumiu as vestes de rainha. Mardoqueu, que era seu tio judeu, assumiu o posto de conselheiro do rei, onde eles estavam exilados. Então, isso mostra que os judeus tinham uma boa convivência e eram considerados. Por quê? No conjunto, os judeus não parecem ser uma minoria pobre, desprezada, desconsiderada, mas no conjunto a gente vai perceber que eles são uma minoria, porque estão em número menor, mas uma minoria diferenciada. Não são rebeldes ao poder constituído, mas quando são agredidos, reagem. E a gente vai perceber isso no nosso estudo ainda. A narrativa mostra como os judeus sofreram algumas perseguições entre os povos dominadores da antiguidade, por suas leis religiosas, que muitas vezes entraram em conflito com os monarcas. A gente vai conhecer um pouquinho a história da nominação de Antíoco IV Epífanes, que entrou completamente em conflito com as leis judaicas e os preceitos religiosos. Os judeus também viviam de sua parte um nacionalismo muito radical, e as narrativas mostram também, por vezes, um povo muito violento. É importante a gente registrar aqui que essa narrativa acontece antes da revelação cristã, antes dos propósitos e das propostas de Jesus Cristo, que fala sobre a não violência, que fala sobre a propagação da paz e uma maneira melhor de convivência a partir do perdão também. No livro de Esther, os estrangeiros poderão aprender que os judeus, como empregados, muitas vezes são mais leais que os próprios homens do país, os próprios homens da raça e da terra. Por quê? Porque os judeus obedecem a preceitos religiosos que fazem com que eles carreguem dentro de si a lealdade como um comportamento comum e diferenciado. Com isso, os estrangeiros começam também a respeitar o estilo de vida judaica e eles vão ser muitas vezes favoráveis até ao tipo de vida que os judeus estavam levando. Os israelitas, por sua parte, poderão aprender o espírito de confiança, de solidariedade e de colaboração com os estrangeiros na terra de que eles estão habitando, sem abandonar os próprios princípios e os próprios valores religiosos. Como o livro de Judite, o livro de Esther narra a libertação da nação por intermédio de uma mulher, pela ação de uma mulher. Os judeus estão instalados na Pérsia e são ameaçados de extermínio por um poderoso vizir, o vizir Amã. É contra quem se posicionará
a rainha Esther e o seu tio Mardoqueu. Eles irão revelar os planos de Amã, que está tramando uma conspiração contra o rei. Esther se tornou imperatriz da Pérsia, foi escolhida pelo soberano Assuero, identificado também como Xerxes I, e ela se casou com ele. E ela muitas vezes orientada pelo seu primo Mardoqueu, o seu tio Mardoqueu, me desculpe. E ali acontece uma grande reviravolta. Os judeus libertos instituem a festa do Purim para comemorar a grande transformação. Quando Esther e Assuero fazem com que o rei Assuero, ou rei Xerxes I, fique sabendo da conspiração que está sendo tramada pelo vizir Amã, o vizir e alguns parentes seus são enforcados e no lugar do vizir entra Mardoqueu, que nós já citamos aqui, também uma espécie de orientador de Esther. A ação de Mardoqueu e de Esther visam a libertação do povo e recordam um pouco a história de Daniel e de José, que também querem libertar o seu povo. Sobretudo se lembramos José no Egito, oprimido e desprezado e depois exaltado para a salvação do seu povo. No relato sobre a vida de José no Gênesis, Deus não se manifesta diretamente e externamente. O seu poder vai agindo internamente para guiar as diversas situações. Por isso, eu dizia que na escritura hebraica do livro de Esther, a presença de Deus é mais velada, é uma ação mais interna, que move os corações, que ajuda a tomar as atitudes. Enquanto em outros relatos a manifestação de Deus é mais evidente, é externa. Deus faz acontecer alguns prodígios que podem ser vistos aos olhos. Nesse contexto aqui, é uma presença velada e mais interiorizada. Da mesma forma, no livro hebraico de Esther, que evita às vezes mencionar o nome de Deus, a providência vai agindo dentro, no interior do drama. Os personagens sabem disso e põem toda a sua confiança depositada na ação de Deus, que moverá e move seguramente os corações. As adições gregas são mais religiosas, vamos dizer assim, oferecem todas as passagens de Esther utilizadas na liturgia de então. Eu queria destacar a oração de Mardoqueu no capítulo 4. Vale a pena considerar e consultar, ler e quem sabe até rezar com a oração de Mardoqueu. E também, no mesmo capítulo 4, a oração de Esther. Sobretudo, nos versículos 3 e 6, a gente vai perceber que no livro de Esther, diante da beleza feminina, o rei acaba fazendo uma oferta a Esther. E ela, ao invés de se aproveitar da oferta, vai pedir pela vida do seu povo. Você vai reparar que tanto a oração de Mardoqueu quanto a oração de Esther estão escritos em itálico. Por quê? Eu disse que a parte grega é a parte que ficou em itálico nas nossas Bíblias. E eu disse que a parte grega é mais religiosa, fala mais evidentemente da presença e da ação de Deus. São orações que valem a pena conferir. Sobretudo porque a narrativa também nos oferecerá alguns textos do livro de Esther que são usados na liturgia. Todos esses textos estão na parte mais religiosa, na parte grega. Uma coisa interessante de notar, que se Esther recebe uma oferta do rei, e uma oferta considerável, você vai ter que ler lá depois, no capítulo 4, nos versículos 3 e 6. Qual oferta Esther recebeu do rei? Se Esther recebe uma oferta do rei, e ela nega essa oferta e pede pela vida do seu povo, a Esther fará oposição uma outra mulher lá no Novo Testamento, que também receberá uma oferta considerável de um rei, que também é tocado, mexido pela sua beleza. Interessante porque no livro de Esther, o rei Xerxes, ou Assuero, tocado, atraído pela beleza, pela maneira com que se vestia e se comportava Esther, oferece um grande presente e recebe, em troca da aceitação do presente, um pedido pela vida do seu povo. É o que Esther faz.
Interessante olhar no Novo Testamento, eu não vou dizer qual é a mulher e não qual é o episódio, mas a mulher, tendo seduzido pela sua beleza um determinado rei, ele faz uma grande oferta para ela. Ela não aceita a oferta, mas ela pede a morte de uma pessoa. Eu gostaria que você lesse, dando atenção à leitura, começasse, sei lá, a pesquisar, a procurar. Quem é essa mulher que no Novo Testamento será uma figura oposta a Esther? E ao invés de pedir pela vida, como pediu Esther, ela pedirá pela morte. Eu quero deixar a você um grande abraço, uma grande saudação, o desejo de que o caminho da imperatriz, da rainha Esther, seja um caminho para o seu aprofundamento na confiança na ação de Deus, muito interna, muito profunda, e esse caminho feito na Sagrada Escritura se transforme em vida e Espírito para você também. Venha sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.